Bom, me chamo Alisson Renan e junto com o professor Tiago, vamos apresentar esse trabalho intitulado Catálogo Digital de Oficinas Pedagógicas, uma estratégia para o ensino da matemática. O ensino da matemática na contemporaneidade apresenta vários desafios. E na tentativa de enfrentar alguns desses desafios, elaboramos uma estratégia para auxiliar no processo de ensino da matemática. Fazemos parte do grupo GPTEM da UFGD, que é o Grupo de Pesquisas e Tecnologias na Educação Matemática, e essa ação está sendo desenvolvida dentro deste grupo, por meio de um projeto de extensão que eu faço parte, onde realizamos atividades pedagógicas voltadas aos alunos da educação básica. Aí eu coloquei o QR Code para quem tiver mais interesse no grupo. As oficinas. A ideia inicial era desenvolver atividades nas escolas. Porém, com tudo isso de pandemia, de Covid, com distanciamento social, optamos em fazer uma forma remota, na realização de um banco de oficinas que será disponibilizado de forma virtualmente, tanto para a comunidade acadêmica, como para a comunidade escolar ou para quem se interessar nelas. Por quê? Dessa forma, não pararíamos nosso trabalho e ia dar continuidade em todo o estudo já desenvolvido. Tá. Eu trouxe aqui algumas das oficinas já produzidas, tá? Quem tiver interesse tem o plano de aula tudo certinho, detalhado, tá? Não coloquei aqui por causa do tempo. Então, a gente teve disco de frações com geoplano, com balança, e com tangram, com a torre de Hanoi e com sólidos geométricos. E todos esses materiais a gente tem no nosso laboratório, que o intuito foi utilizar os materiais do laboratório para dar sentido nas aulas de matemática nas escolas. As divulgações das oficinas vai ser por livro de oficinas e pelo vídeo no canal Tangram. Aí eu disponibilizei também as redes sociais do grupo, para quem tem interesse, e qualquer dúvida ou questionamento ou pergunta, também pode entrar em contato conosco. Essas são as referências usadas no trabalho. Obrigado. O meu nome é Ana Gabriele, e esse trabalho é um trabalho de iniciação científica, cujo título é o Desenvolvimento do Pensamento Geométrico na Educação Básica. Ele é orientado pela professora doutora Adriana Miola. Bom, esse trabalho ele é importante porque o ensino da geometria sofreu um abandono no período do movimento da matemática moderna, onde os professores eles não ensinavam os alunos porque achavam esse conteúdo muito complexo e muito difícil de ensinar. Mas, atualmente, a BNCC ressalta a necessidade da geometria estar presente nos currículos, e daí vem a importância de investigar o ensino de geometria na educação básica. O objetivo principal desse projeto é investigar o desenvolvimento do pensamento geométrico na educação básica na rede pública de Dourados. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa e tem como metodologia o modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico de Van Hille, onde ele possui 5 níveis de conhecimento. Bom, esse projeto ele vai ser realizado em uma escola pública da cidade de Dourados, onde a gente vai selecionar no decorrer do projeto, e os participantes serão os alunos dessa escola, alguns alunos, e os seus professores. E os resultados que a gente espera obter é contribuir com a aprendizagem dos conceitos geométricos na educação básica das escolas públicas da cidade de Dourados. Também a gente busca fortalecer a parceria entre a universidade e a escola, propiciando a aproximação de acadêmicos com o seu futuro espaço de trabalho. E essas são as referências do nosso trabalho, e obrigada. Bom, meu nome é Anne, e eu sou acadêmica de matemática, e o meu trabalho é orientado pela professora doutora Adriana Miola, e o título do nosso trabalho é a formação inicial de professores que ensinam matemática em contextos socioculturais. As considerações iniciais do nosso trabalho, esse trabalho apresenta a importância da formação inicial do professor de matemática, como espaço de formação e produção de saberes em contextos socioculturais. Abordaremos no trabalho o contexto dos cursos de licenciatura em Educação do Campo e Educação Indígena de Mato Grosso do Sul.
O objetivo geral do nosso trabalho é caracterizar os cursos de licenciatura que formam professores para ensinar matemática nos contextos da educação do campo, educação escolar indígena em Mato Grosso do Sul. E identificar as licenciaturas em educação do campo indígena com habilitação em matemática em Mato Grosso do Sul. E identificar quais conhecimentos matemáticos são abordados nos currículos analisados. A metodologia é a pesquisa qualitativa com abordagem técnica e análise documental. A gente vai fazer o mapeamento dos cursos que foram encontrados. São 3 cursos aqui no Mato Grosso do Sul. Licenciatura indígena na Universidade Federal da Grande Dourados e outro na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em campus aqui da UANA, e licenciatura no campo da Universidade Federal de Mato Grosso da Grande Dourados, aqui em Dourados. Analisaremos as emendas dos currículos dos cursos encontrados e utilizaremos a proposta de BAU, TEMES e FELPS em suas categorias de conhecimento do conteúdo da disciplina e conhecimento pedagógico do conteúdo para a discussão dos resultados. Os resultados esperados com o desenvolvimento desse trabalho é compreender as estruturas dos cursos que formam os professores que ensinam matemática na educação básica em diferentes contextos socioculturais em Mato Grosso do Sul, e assim contribuir com as discussões desse tema na área da educação matemática. Esse trabalho, ele é o meu trabalho de TCC junto com a professora Adriana. E essas são as referências do nosso trabalho. Obrigada. Então, bom, eu sou a Mayara, o meu grupo é o Bernardo e o Otávio, e o nosso trabalho, então, vai ser, como o Bernardo falou, vai ser comentar um pouquinho sobre como está sendo o nosso projeto do PRP, que a gente está fazendo na Escola Ramona. E o título do nosso trabalho é Atuação Docente em Tempos de Aulas Remotas. Então, bom, contando basicamente o que é o PRP, ele é um projeto de residência pedagógica, que é uma iniciativa do Ministério da Educação. E nele, o intuito básico dele é realçar a relação dos futuros docentes com a educação básica, com as escolas, ter a prática mais presente no nosso curso, enquanto acadêmico, né? E, bom, esse projeto ele está atuando em 3 escolas, que é no Ramona, que é onde nós estamos atuando no caso, no Menodoro e no Tancredo Neves. E ele conta com o professor preceptor, que é o professor da escola, os acadêmicos, que somos nós, e os orientadores, que são os nossos professores da universidade. E, bom, no desenvolvimento é chamado os APCs, que é o Ambiente Pedagógico Colaborativo. E, na prática, como que está funcionando isso? O professor preceptor da Escola Ramona, que é o professor Fábio, ele deixou a gente bem aberto quanto ao desenvolvimento das atividades. Então, ele é professor do ensino médio, então a gente pegou as turmas do 1º e 3º ano, e ele deu o conteúdo pra gente e falou assim, vocês fazem uma atividade e fazem um vídeo explicando algum exercício parecido pra gente dar para os alunos. Então, assim, ele foi super aberto quanto ao que a gente poderia fazer e tudo mais. Ele foi super dinâmico também com a gente, nós temos reuniões semanais para discutir sobre o procedimento das atividades, sobre as melhorias, sobre algumas críticas do que pode ser melhorado, como pode estar se procedendo nas próximas atividades, né? E essa relação com o professor, com a escola e nós orientadores, ela está sendo bem bacana, bem interessante, porque está tendo uma dinâmica muito legal acontecendo ali. E em questão às atividades, nós somos, a gente tem um grupo que a gente conversa, né, para a gente debater sobre os exercícios. Então, assim, em vista da época que nós estamos passando agora, que o ano está sendo um pouco difícil, né, com a pandemia e tudo mais, muita coisa, esse projeto, ele está sendo muito interessante, porque ele nos abre novas metodologias, novas estratégias, né, e para a gente, que somos futuros docentes, está sendo uma experiência muito interessante. E, então, os objetivos desse projeto, dessa atividade, né, é melhorar a formação prática nos cursos de licenciatura, que não é só no curso de matemática, incentivar essa parceria que nós já temos da universidade com a escola e adquirir prática, experiência
nós, acadêmicos futuros professores, e contribuir para novas perspectivas de ensino, né? Porque por mais que seria interessante a gente estar lá dentro da escola, né? Participando junto com os alunos, tendo aquele contato. Essa pandemia, esse tempo agora, não sei se perceber que nós podemos ano que vem, por exemplo, assim, se tudo der certo, a gente já poder estar presente nas escolas, ter uma visão melhor, uma visão mais clara do que nós podemos estar trabalhando, né, várias perspectivas, né, várias metodologias, várias ideias diferentes, para estar tendo um ensino de qualidade diferenciado. E no mais é isso. Acabou. Obrigada. Bom, o meu trabalho ele é feito com o Guilherme e orientado pela professora doutora Renata. O trabalho trata da possibilidade da escrita de TCCs no campo da educação matemática inclusiva. O objetivo dele é compreender como se dá o processo de ensino e aprendizagem no contexto de cada aluno, atendendo a cada particularidade dele. A gente observa atualmente que a educação matemática inclusiva é um campo que está sendo muito explorado no campo de pesquisa atualmente. Ele teve um índice muito grande, principalmente nos últimos 10 anos. O objetivo eu já falei. Então, os resultados. Com os resultados, obtemos que, embora cada deficiência tenha um grupo com determinadas pessoas, cada aluno, quando o professor olha, as necessidades deles são singulares. Cada um tem uma necessidade específica que devemos atender. E concluímos também que a maioria dos trabalhos já feitos sobre esse tema se tratam da utilização de materiais multissensoriais, a implementação da tecnologia como meio de processo do ensino e da aprendizagem e também sobre a própria investigação matemática. Bom, os dois trabalhos tratam da síndrome de Down e da deficiência auditiva e serão defendidos ano que vem. E é isso. Bom, eu sou a Carla Gabriele e escrevi esse trabalho juntamente com o orientador Dr. Tiago. O título é A Produção de Pesquisas sobre o Uso das Tecnologias Digitais do Profimate em Mato Grosso do Sul. O trabalho ele foi elaborado a partir de um estudo bibliográfico desenvolvido no Programa de Projetos de Pesquisa na Licenciatura ProLicen, da UFGD, e vinculado ao Grupo GPT. Inicialmente, o projeto visava a realização de uma pesquisa prática com os professores de matemática da rede pública municipal da cidade de Dourados, sobre o uso pedagógico das tecnologias digitais na sala de aula. Perante o cenário da pandemia causado pelo Covid, foi necessário alterar a metodologia de trabalho. Então, diante disso, encontramos na pesquisa bibliográfica uma oportunidade para dar continuidade ao estudo. Assim, fizemos um levantamento sobre as universidades do estado de Mato Grosso do Sul que ofertam a pós-graduação no Profimate. Analisamos os resumos e os títulos na busca por identificar trabalhos que pudessem contribuir com o nosso estudo. Ao todo, analisamos 169 dissertações publicadas desde 2013 a 2019, das quais apenas 23 apresentavam ligação com nossos objetivos. Ao analisar esses 23 trabalhos, foi possível realizar um panorama sobre o uso das tecnologias digitais pelos professores, evidenciando possibilidades para o trabalho docente por meio dos recursos digitais. E é importante também ressaltar que, embora as tecnologias façam cada vez mais parte da vida das pessoas, poucos são os estudos desenvolvidos no âmbito do programa sobre a temática, o que evidencia a necessidade de ampliação do campo de pesquisa. Aqui está as redes sociais do Grupo GPT, quem tiver interesse é só entrar. Obrigada.
Vamos lá. O meu trabalho é readaptando o ensinar do chão da escola para o chão de casa. Meu nome é Glaucia Kelly, sou universitária da UFGD e sou orientanda do Tiago. O nosso trabalho, basicamente, ele fala que anteriormente da pandemia, a gente tinha como princípio trabalhar com estratégias de ensino diferenciada para auxiliar no aprendizagem das crianças. Isso eram oficinas pedagógicas. Já com a pandemia, a gente não queria parar esse ensino, não queria parar as nossas atividades, então a gente tentou readaptar. Até agora está dando tudo certo, graças a Deus. A nossa maneira de readaptar está sendo assim. Em tempos de pandemia, a gente faz as reuniões de semanal, faz o desenvolvimento das oficinas, realizamos todas as oficinas do plano de ensino, discutimos se vai ser válido ou não e fazemos a divulgação através do livro, que a partir disso os professores em casa vai conseguir ter acesso a todos esse livro, todas as oficinas que vão estar disponíveis e poder atribuir essas oficinas na sala de aula não, mas na aula da maneira remota. E anteriormente a gente fazia isso nas escolas, o resultado era a gente mesmo aplicando isso em sala de aula. Algumas oficinas produzidas foram, no lado esquerdo, é o twist, que é um twist da geometria, fazendo os alunos entender onde é a mão direita no quadrado de tal cor, o pé esquerdo no círculo de tal cor. A direita é um tangram em 3D, atribuindo as figuras geométricas, as dimensões e construindo várias imagens com o tangram. Aí tem o dia do livro, que a gente fez uma atividade interdisciplinar entre a matemática e a literatura. Contamos histórias através de origamis, construímos origamis com ele e a partir disso contamos várias historinhas. Outro foi a pizza de frações, que aí eles foram atribuindo a quantidade de calabresa referente aos números que estavam nas frações, e em cima foi mais uma da oficina de tangram. As considerações finais é que, a partir disto, não vai ser somente uma vez que vai ser realizada essas oficinas, elas sempre vão estar disponíveis na plataforma digital. Então, qualquer professor de qualquer área, de qualquer local, vai conseguir acessar o nosso livro e o canal e poder readaptar de maneira com que ele achar melhor. Aqui são o QR Code do canal do Tangram e todas as redes sociais do grupo. Bom, boa tarde a todos, eu me chamo Ressine, o meu trabalho é juntamente com o professor Dr. Tiago, e ele vem com o tema dele Tecnologias Digitais Integradas a Metodologias para o Ensino de Matemática, um olhar para tese e dissertações do PPG do MAT ao FMS. Olhar para uma escola do século XXI é olhar para uma escola que necessita ter distintos recursos digitais disponíveis para o trabalho dos professores, como computadores, notebooks, projetores, câmeras fotográficas digitais, lousas digitais, entre outros, como forma de estar conectada com os avanços de uma sociedade em pleno desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, essa pesquisa em desenvolvimento vincula-se ao programa institucional da Bolsa de Iniciação Científica, que é o PIBIC, do CNPq, da Universidade Federal da Grande Dourados, da UFGD, sendo uma das ações do grupo de pesquisa Tecnologias na Educação Matemática, que é o GPT. O objetivo geral desse trabalho é conhecer práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da educação básica que envolvam o ensino de matemática integrado ao uso de recursos tecnológicos digitais. Dentro do objetivo geral, a gente fez dois objetivos específicos, A gente tem dois objetivos específicos. Primeiro, é identificar as propostas pedagógicas para o ensino de matemática com o uso de tecnologias digitais. E o segundo é analisar e compreender como essas tecnologias digitais são utilizadas para o ensino da matemática. Como o objetivo inicial do trabalho era conhecer as propostas que envolviam o uso dessas tecnologias digitais nas aulas de matemática, na educação básica, a gente precisou delimitar o campo de pesquisa, e então a gente escolheu o nosso estado, para estar dando início.
Então, inicialmente, a gente mapeou quais as escolas e coordenadores, e posteriormente iríamos entrevistar os professores, que seria indicados pelos coordenadores, né, na busca para a gente entender como eles pensam e como que eles fazem o uso desses recursos digitais na sala de aula. Por conta da pandemia mundial, né, nosso Covid aí, foi necessário readequar a proposta, e aí a gente encontrou no estudo bibliográfico uma possibilidade para dar continuidade na nossa pesquisa. Após um estudo teórico sobre os pressupostos que reagem à temática do estudo, que era a formação de professores e tecnologias digitais, escolhemos como campo de pesquisa o Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, o PPG do MAT, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, por ser o único programa em nível de mestrado e doutorado acadêmico que trata exclusivamente sobre educação matemática. E aí, para mapear essas pesquisas, né, a gente acessou o portal do PPG do MAT, que encontramos um repositório de 168 trabalhos. Desses trabalhos, 150 eram dissertações e 19 teses. E para o nosso resumo, né, para a nossa análise, a gente destacou 12. Foram 10 dissertações e 2 teses, que é o que vem de encontro com o nosso objetivo. Os trabalhos foram desenvolvidos explorando atividades matemáticas diversas, de forma presencial e também virtual, onde todos foram realizados em escolas públicas do estado, do Mato Grosso do Sul, e aplicados a maioria em turmas do ensino fundamental, mas também teve alguns que foram aplicados no ensino médio. Nos trabalhos selecionados para esse estudo, é possível perceber que todos eles identificam e analisam contribuições do uso de alguma tecnologia para potencializar o processo de ensino e de aprendizagem matemática. E também a necessidade de formar e capacitar professores para intensificar o uso de tecnologias como forma de incentivar e evidenciar a necessidade da integração das tecnologias nas práticas docentes. E aí, aqui está o nosso QR Code aí para os nossos trabalhos do GPTEM. Para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, é só acessar eles. E é isso. Obrigada. Então, olá a todos. Eu sou o Ítalo e junto com a professora Adriana Miola, nós desenvolvemos esse trabalho que trata de possibilidades de ensino de matemática para alunos com necessidades educacionais especiais. Esse trabalho, ele nasce de um projeto de ensino que objetiva elaborar materiais didáticos que possibilitem uma aprendizagem matemática para estes alunos que têm alguma necessidade educacional especial, tá? O projeto também traz como justificativa que os documentos oficiais que tratam desses alunos, eles oferecem um fundamento bacana, mas existe um contraste entre o que é tratado no documento e a realidade. E nós vimos que existe, sim, uma deficiência na formação dos professores para que eles possam atender esses requisitos dos documentos. Inclusive, em nossas pesquisas, nós também notamos uma escassez desses materiais didáticos. O professor Everaldo Silveira, da UFSC, também em uma das palestras dele do GPTEM, ele disse que realmente existe uma limitação quanto a trabalhos que tratam desse assunto, de materiais didáticos manipulativos. Nós notamos também nas nossas pesquisas que existe uma limitação de recursos, tanto para aquisição desses materiais, quanto de recurso humano, quando existe um material, para que seja trabalhado com esse material, tá? O meu trabalho, ele se focou mais na questão da síndrome de Down, nessa necessidade educacional especial. O objetivo principal desse trabalho é apresentar o material Newmicon e algumas possibilidades do ensino, utilizando esse material para os alunos com necessidades educacionais especiais. A nossa metodologia foi através de um levantamento bibliográfico. Como eu disse, encontramos algumas barreiras nessa pesquisa, porque encontramos pouco material em português, pouco material produzido aqui no Brasil que trate desse assunto,
tá? Encontramos alguns materiais relacionados a necessidades educacionais específicas, mas também tentamos adaptar alguns materiais para uma ou outra necessidade ou num aspecto geral. Como eu disse, o meu trabalho ele está diretamente relacionado ao Numicon, tá? O Numicon é esse material que tem na imagem, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas, por exemplo, aqui eu tenho um shape, ou uma peça, né, que representa o número 8, tá? Tem também, assim, o 3, o 2. Esse material, ele é desenvolvido pela Universidade de Oxford, e ele tem como objetivo transformar, ou pelo menos idealizar os números como alguma coisa palpável para os alunos. Os alunos que têm necessidades educacionais especiais, eles têm bastante dificuldade com a abstração, alguns casos mais do que outros. E o meu trabalho, olhando para a síndrome de Down, eles vão ter dificuldade, inclusive, em associar a palavra número, por exemplo, 1 a uma coisa, a um grupo que tenha uma coisa, uma unidade só. A palavra número 5 a um grupo que tenha 5 unidades de coisas. Então, o Númico é muito efetivo na aprendizagem de matemática desses alunos. Nós elaboramos no trabalho também 2 atividades que tratam de operações, utilizando esse material, que podem ser trabalhados com alunos com síndrome de Down. Tá legal? Por fim, a ideia é que esse trabalho contribua com a formação dos futuros professores. Como eu disse, a legislação é muito competente com relação a isso, mas a prática, o que nós temos acontecendo na educação superior, na educação básica, ainda não é condizente com a legislação. Então, nós esperamos que o trabalho, ele gere um despertar nesse sentido, que talvez a universidade possa olhar para o trabalho e ver que pode se fazer mais com relação à preparação dos professores, dos futuros professores, para que eles trabalhem com esses alunos. Os materiais, o Numicon e os outros materiais produzidos, eles ficarão disponíveis no laboratório de ensino da licenciatura em matemática, poderão ser utilizados por qualquer professor, tá? E esse projeto também vai continuar no ano de 2021. Como muitos que apresentaram o trabalho já disseram, a pandemia dificultou um pouco as coisas e nós não conseguimos chegar até a escola, que é a proposta lá do projeto que motivou esse trabalho, que é levar esses materiais às escolas para que, de alguma forma, a gente consiga contribuir no aprendizado desses alunos com necessidades educacionais especiais. As referências foram aí essa resolução, que trata de algumas diretrizes, como eu disse, que apoiam ou fundamentam melhor como que deve ser tratado o ensino para esses alunos. Então, é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Olá, eu sou a Janaína, e a seguinte apresentação é do meu trabalho de conclusão de curso que está em andamento. Estou sendo orientada pela professora doutora Adriana Miola. Observamos que há poucas pesquisas que trabalham com essa temática na formação de professores, e os documentos oficiais, como a BNCC, nos orientam sobre a importância desse tema. E no curso temos poucas discussões a respeito da educação financeira. Então, o nosso trabalho ele tem por objetivo compreender de que maneira a disciplina de matemática financeira está estruturada nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em matemática do Mato Grosso do Sul. E com isso, a nossa pesquisa será desenvolvida de cunho qualitativo, analisando as emendas dos 10 cursos de graduação em licenciatura em matemática do estado do Mato Grosso do Sul. E vamos tentar identificar os conteúdos relacionados à educação financeira. E, por fim, com essa pesquisa, a gente pretende incentivar os cursos de licenciatura em matemática a inserir a educação financeira em seu currículo, a fim de preparar o discente para o exercício na educação básica, tendo em vista que esse tema é de suma importância para a formação cidadã. E aqui estão algumas referências que usamos até o presente momento. É isso, obrigada. Olá, eu sou o Márcio.
minha orientadora é a professora Adriana, e o meu trabalho é um trabalho de TCC. E eu vou falar um pouco sobre as percepções iniciais do ensino de educação financeira no ensino fundamental. Bem, a gente está vivendo uma situação econômica, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma situação ímpar, que quase alguns séculos aí nós não encontramos. E, especificamente no Brasil, um dos fatores principais de alteração de economia é a taxa básica de juros. O nosso sistema especial de liquidação de custódia, a Selic, ela está no seu menor patamar desde a criação do sistema. Só para vocês ficarem informados, a gente está trabalhando com 2% de juros base agora, e nós já chegamos a ter 47% de juros em 1997. Isso faz com que todo o sistema de investimento que uma pessoa tenha seja alterado. Esse investimento não necessariamente é investir em ações, em empresas, você comprar alguma coisa, você comprar uma casa, comprar um carro, você colocar seu dinheiro na poupança, isso tudo está sendo alterado. Bem, desde 2017, vem caindo essa taxa básica de juros. Nós estabilizamos em 14,25% em 2015, em 2017 começou a descer cada vez mais até chegar hoje a 2%. Com isso, em 2017 ainda, foi criado, na BNCC, ela orientou os professores para trabalhar com determinados conteúdos na educação básica. Dentro desses tem a educação financeira, que é um tema integrador. Então, dentro de várias áreas, ele é um tema que pode ser explorado. Com isso, não só em 2017, também foi criado a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Aí, por isso ela acabou entrando dentro da BNCC, em que o Brasil viu que, o Estado brasileiro viu que é necessário que o cidadão brasileiro saiba investir o seu dinheiro, mesmo sendo rico, pobre, independente disso, é necessário que tenha um conhecimento de para onde seu dinheiro vai, como seu dinheiro entra, e todas essas coisas. Bem, pensando nisso, eu propus trabalhar com a professora Adriana o tema, e a gente está querendo investigar o ensino de educação financeira nas escolas públicas de Dourados. E, mais especificamente, identificar quais as práticas que os professores de matemática realizam no ensino de educação financeira. Após isso, a gente vai propor algumas possibilidades de ensino sobre a educação financeira. A gente trabalha com uma pesquisa qualitativa, então, os materiais que a gente acabar criando e lendo, ele tem um cunho qualitativo, uma perspectiva colaborativa, a gente está trabalhando com uma professora no ensino básico, e vai seguir o estudo de aula de ponte, que ele é dividido em 4 etapas. A nova aula, o planejamento da aula, observações de aula, nova aula e reflexão pós-aula. Nós estamos na primeira parte, onde nós propusemos algumas atividades a serem desenvolvidas em sala de aula através desta, e coletaremos dados necessários e relevantes para o estudo, prosseguimento do estudo. A gente espera que esse estudo responda algumas questões, então uma delas é que se a educação financeira é um tema bem explorado no ensino fundamental de Dourados, e ao terminar os estudos básicos, o aluno está preparado para administrar o seu dinheiro de maneira consciente, ao modo de desenvolver hábitos e comportamentos desejáveis. Esse é o que a gente espera responder no final do trabalho. Aqui as referências, e fica meu agradecimento. Oi, eu sou a Maria Luísa, sou acadêmica do curso de matemática, orientada pelo professor Dr. Tiago. Sou bolsista do PIBIC, que é por meio que onde o trabalho vai ser feito, na verdade. Intitulado Como a Voz de uma Rede Fechada de Conversação sobre o Uso Pedagógico das Tecnologias Digitais, o que dizem os professores iniciantes. Essa pesquisa visa compreender como os professores ingressantes, com no máximo 5 anos de atuação, utilizam as tecnologias em sala de aula, desde recursos mais simples como mais avançados, tipo calculadora, até computadores e smartphones,
Lembrando que são todas feitas em escolas públicas, tanto municipais e estaduais, com professores que foram formados pela FGD. Como estratégia de organização, tabulação e discursação, será usada a metodologia do discurso sujeito coletivo. Os objetivos é contribuir para o campo de estudo sobre a temática por meio de uma pesquisa de campo, identificar práticas pedagógicas na formação continuada de professores com o uso das tecnologias digitais. Perspectiva, essa pesquisa, além de proporcionar conhecimento de como os docentes iniciantes que se formaram na UFGD utilizam as tecnologias em sala de aula, colabora para a ampliação de pesquisas no campo da educação. E é uma referência. Pequeno porque ele não foi feito ainda. Boa tarde a todos. Eu me chamo Bruno, sou acadêmico do curso de Matemática, licenciatura da UFGD. E esse trabalho é meu TCC que está em andamento, intitulado como Ensino de Matemática para os alunos com espectro autista nas escolas públicas de Dourados, orientado pela professora Adriana Miola. O nosso tema ele foi escolhido por conta de que o transtorno espectro autista em trabalhos com esses tipos de alunos, ele é muito pouco pesquisado. Já é recomendado pelos documentos oficiais da BNCC, eles indicam para que tenha mais pesquisa sobre esse tema. O objetivo principal do nosso trabalho é investigar o ensino de matemática para alunos com espectro autista nas escolas públicas de Dourados, buscando estar melhorando esse foco de ensinar, melhorar a prática de ensino com esse aluno. A gente vai estar utilizando a metodologia de pesquisa qualitativa, que é feito em pesquisa de estudo de sala, que é de aula de acordo com o Ponte. Os resultados esperados é que a gente possa contribuir com a formação de professores, levando-os a se desenvolverem profissionalmente e a promover melhorias no ensino e na aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais na cidade de Dourados, MS. Essas são as referências que foram utilizadas para esse trabalho. Muito obrigado a todos e um abraço. Olá, essa é uma apresentação do trabalho de conclusão de curso que está em andamento. As contribuições do GeoGebra para o ensino e aprendizagem de funções, uma abordagem construcionista. Considerações iniciais. O ensino de funções na educação básica, recursos tecnológicos e a abordagem construcionista. Com o intuito de desenvolver atividades sobre funções que fosse mais significativa para os alunos, utilizamos o GeoGebra como recurso tecnológico, pois o mesmo propicia que o aluno torne-se ativo no processo do seu próprio conhecimento. Objetivos. Objetivo geral. Investigar o processo de aprendizagem de funções por alunos do ensino médio por meio do software GeoGebra. Objetivos específicos. Identificar as dificuldades dos alunos na aprendizagem de funções. Propor e desenvolver atividades sobre funções com o uso do GeoGebra. Analisar as contribuições do GeoGebra por meio da abordagem construtiva no ensino de funções. Metodologia. É uma pesquisa qualitativa. Metodologia estudo de aula, que, segundo o Ponte, tem como organização 4 passos: planejamento da aula, observação da aula, nova aula e reflexão pós-aula. E o contexto e participantes da pesquisa. Essa pesquisa se realizará em uma escola pública estadual de Dourados, e os participantes dessa pesquisa serão alunos dos últimos anos do ensino fundamental e ensino médio, e os professores regentes dessas turmas. Resultados esperados. Proporcionar aos alunos aprendizagem sobre funções, possibilitar compreensões das diferentes representações de uma função e contribuir com a prática docente e propiciar o convívio de licenciandos com seu futuro campo de trabalho. E referências bibliográficas. Aqui está uma de nossas referências utilizadas. Olá, meu nome é Tatiane e essa apresentação é do meu trabalho de pesquisa. O uso de materiais manipuláveis para a resolução de problemas de combinatória. Considerações iniciais. Como o Desenho Universal para Aprendizagem, o DUA, pode contribuir para o ensino e aprendizagem de combinatória?
Alcançar a aprendizagem de todos os alunos é o objetivo principal de todo educador, mas há diversas barreiras que impossibilitam esse objetivo. Essas barreiras podem estar relacionadas diretamente ao ensino, como, por exemplo, a escolha do material didático, as estratégias pedagógicas, a falta de conexão das atividades realizadas com o cotidiano dos alunos, na construção das avaliações, entre outras. Objetivos: apresentar uma nova proposta para o ensino e aprendizagem de análise combinatória usando materiais manipuláveis. Contribuir na elaboração de práticas pedagógicas seguindo o conceito do desenho universal para aprendizagem. 2. Metodologia. Fizemos o uso da teoria do desenho universal para aprendizagem, cujo intuito principal é a aprendizagem para todos. Com isso, buscamos adaptar atividades usando materiais manipulativos. Houve o desenvolvimento do jogo A Torre de Hanoi, elaborando questões relacionadas ao jogo. E essa é uma pesquisa de cunho qualitativo. Resultados. Conclui-se que buscar novas formas de apresentar o conhecimento aos alunos é tarefa cada vez mais necessária e importante, principalmente na matemática. Assim, trabalhando de forma lúdica, os professores podem proporcionar aos educandos situações que contribuam para a construção de conhecimento, tornando o momento de aprendizagem prazeroso e significativo. Entre os participantes da pesquisa, alguns conheciam o jogo, mas não conheciam suas regras e não tinham habilidades para jogar. Os demais nem o nome conheciam. No decorrer das atividades, pôde-se observar o desenvolvimento de habilidades mentais, tais como estratégias lógicas, concentração, socialização e desenvolvimento da capacidade cognitiva, induzindo assim o aluno a perceber as leis matemáticas a elas relacionadas. E aqui está algumas de nossas referências utilizadas. Bom, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ingrid. O tema da minha pesquisa é a alteridade em experiências de iniciação à docência de futuros professores de matemática e foi feito com orientação da professora doutora Renata Viviani. A introdução do nosso trabalho. Essa pesquisa foi feita no Programa de Licenciaturas ProLicem, tendo como base o Programa Institucional de Boa Iniciação à Docência, o PIBID, e a nossa pesquisa teve como referências os textos de Jorge La Roça, em particular a leitura do texto Experiência e Alteridade na Educação, chamou-nos a atenção a palavra alteridade. Então, começamos a atribuir significados a ela e perceber que este é um princípio muito importante na formação inicial de professores de matemática. Os objetivos são os seguintes: identificar os aspectos da prática docente que mais chamam a atenção dos futuros professores ao analisarem suas experiências nas escolas e no PIBID, explicitar como os futuros professores têm compreendido os aspectos docentes percebidos nessas experiências e, por último, a percepção profissional da alteridade que os futuros professores de matemática explicitam em suas narrativas sobre experiências de iniciação à docência nas escolas da região de Dourados MS. Bom, a metodologia, trazendo essa questão de compreender a percepção profissional de alteridade que Jorge La Roça trouxe, as ações da pesquisa destinadas a atingir esse objetivo serão mediadas por meio de uma metodologia qualitativa, em que a natureza socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, de Denzin Lancôme, 2006. Nesse sentido, o levantamento dos dados conta com instrumentos de produção escritas na perspectiva narrativa que auxiliem a materialização e explicitação dos aspectos e experiências de iniciação à docência percebidos no contexto escolar, que mais chamaram a atenção dos futuros professores e a forma como eles foram compreendidos. Os resultados são: com a análise dos dados, percebemos o conceito de alteridade presente nas diferentes narrativas, visto que a alteridade é o contraste com o novo, o não familiar, sendo esse novo ambiente escolar no qual os PIBIDianos vivenciaram suas primeiras experiências. As considerações finais: com base nas narrativas analisadas, podemos inferir sobre a importância das experiências como essas na decisão dos acadêmicos, quanto à permanência no curso, bem como na percepção profissional do que é ser professor de matemática. Para finalizar, ressaltamos que é indubitável trazer a visibilidade ao estudo sobre a alteridade, como mencionado, uma vez
Não é um assunto presente nas faculdades, escolas, na sociedade em geral. É a consciência da importância da alteridade para o desenvolvimento humano em sociedade, principalmente na formação de professores. Podemos nos tornar mais abertos para compreender com o outro, como Chalou, 2008, diz. O encontro com o outro possibilita ao sujeito olhar e completar a si mesmo. As referências, e é isso. O meu trabalho é sobre o PRP, né? E gostaria de estar falando um pouco sobre os desafios que foi encontrado nessa época de pandemia, falar um pouco do programa, né? Que somos da nova turma a primeira turma da UFGD participando desse programa. E a parceria com a UFGD, com as escolas Tancredo Neves, o Ramona e o Menodora. E eu sou aluno participando do Menodora, né? E falar um pouco dessa experiência que eu tive, que eu estou tendo com esse projeto. O objetivo desse projeto é aproximar os acadêmicos do curso de matemática da UFGD com a sua futura profissão já. Ali o aluno vai tendo um contato com a nova profissão e ele seria presencial, né? E como, por causa da pandemia, tivemos de adaptar ele online, e aonde foi um desafio tanto para os alunos como para os professores também, que acabou pegando a gente de surpresa. A metodologia é as aulas online apresentadas no canal do YouTube, onde o professor da escola entrou em contato com a gente, e a primeira apresentação ele já pediu para abrir um canal no YouTube, e uma coisa que eu nunca nem tinha imaginado, que o primeiro contato já seria isso. Foi desafiador para mim também. Até entrei em contato com ele, aí ele pediu para ir atrás das escolas aqui, não encontrei escola disponível que poderia deixar eu gravar a aula lá, para usar o quadro e o giz. Aí ele pediu para usar uma parede que seria adaptada, ou o guarda-roupa, algo que pudesse deixar a aula clara para os alunos. E foi isso que foi realizado. E os resultados, eu acho que foi uma troca mútua de aprendizado, tanto para os alunos, que eles tiveram várias formas de poder acompanhar o conteúdo, porque eles não tem só o professor ali, mas teria todos os alunos participando daquela escola, cada um teve uma aula gravada, e então os alunos da escola não tiveram vários tipos de apresentação com o mesmo conteúdo, onde eles podem estar pegando mais fácil para eles. Uns fizeram vídeo gravado, outros fizeram vídeo só com esse exercício, né? Eles tiveram várias oportunidades de ter acesso ao conteúdo. E eu acho que é isso aí, professor. E aí ficou agora de ele apresentar a próxima etapa, ainda vai ser já pela plataforma da escola, com os estudantes, onde a gente vai ter um contato diretamente com o estudante, onde não vai ter mais o professor da escola que vai estar fazendo essa ponte. É isso aí.